Paty, você sabe que nós estamos num sofá aqui de advogados, né? O único que não é advogado aqui hoje é o Mano Ferreira. Eu sou um patinho feio. Tá isolado. A gente não tem preconceito, a gente ama os jornalistas também. Você pode sentar no sofá também. E o Felipe Monteiro vai te fazer mais uma pergunta. Patrícia, minha pergunta vai no seguinte sentido. Quando você pega a história recente do Brasil, a Primeira República, a Segunda República, quem pensava o Brasil eram os advogados. Os advogados tinham um papel de protagonista no desenho das instituições. Hoje em dia, esse papel foi se perdendo. Economistas tomaram lugar, jornalistas tomaram lugar. Então, a minha pergunta é, por que será que isso aconteceu? É por conta da falta de educação de qualidade jurídica? É porque o ensino jurídico é muito baseado num dogmatismo e menos bases intelectuais, filosóficas, sociológicas? Por que se perdeu? O que nós temos que fazer, a OAB no caso, para recuperar esse protagonismo da advocacia e do advogado como pensador das instituições no Brasil? Puxa, Felipe, é uma bela pergunta e eu acho que, assim, problemas complexos têm múltiplas respostas, né? Não tem uma resposta só. Acho que tudo isso que você falou, eu acho que essa difusão, que é em tese positiva, mas que acaba tendo um outro efeito colateral, né? Do ensino superior e, sobretudo, do ensino jurídico, essa proliferação das faculdades de direito é algo inédito, né? Nós temos, eu não sei se o nosso telespectador aqui sabe, nosso ouvinte sabe, mas nós temos no Brasil mais faculdades de direito do que o mundo todo juntou. Eu estou falando do planeta Terra. Muita o planeta Terra inteiro não tem a quantidade de faculdades de direito que tem o Brasil, né? Mais de 1.300 faculdades de direitos, quase 2 milhões de advogados. E é claro que com essa quantidade é difícil mesmo manter um nível de excelência. Eu acho que tem isso, né? Perdeu-se um pouco aquele caráter filosófico do ensino do direito que já houve antes. Então, eu acho que tudo isso. Agora, eu queria aqui destacar dois aspectos. Primeiro, eu acho que para que a advocacia seja protagonista, a OAB, que é a entidade dos advogados, tem que também assumir esse protagonismo, tem que falar, tem que se posicionar, sempre, claro, de forma apartidária, de forma isenta, mas tem que não pode ser omissa. Então, acho que a gente viu nos últimos anos, ora uma omissão da OAB, o que não é bom, ora uma politização da OAB, né, sobretudo ali Conselho Federal, o que também não é bom. O que eu acho que macula um pouco essa legitimidade da entidade de ser o porta-voz, de ser a entidade da sociedade civil com mais credibilidade perante a sociedade. Então, acho que tem um pouco da advocacia, mas também tem um pouco do papel da OAB. Eu acho que a OAB precisa assumir, chamar para si, chamar no peito a responsabilidade de ser um porta-voz, né? E aí eu tenho que eu vou ousar discordar de Vossa Excelência. Aqui todo mundo faz isso todo dia, Patrícia. Tá acostumado a discordar do PP é obrigatório. Mais um discordando. Mais um discordando. É porque eu acho que nos últimos tempos, o que a gente está vendo é uma sobrevalorização do jurídico, né? É uma judicialização da política. Eu acho que assim, nos anos 80, sei lá, 90, a gente viu uma invasão do economês, né? Então todo mundo tinha que entender de economia, de overnight, de não sei o que lá. Inflação, né? Não é de inflação. Eu acho que hoje todo mundo, aparentemente, tem que entender um pouco de direito, né? Todo mundo sabe o nome dos 11 ministros, mais do que sabe os 11 jogadores da seleção brasileira, todo mundo sabe. Então, eu acho que está na hora, realmente está numa hora boa, né? Porque, de fato, todo mundo fala sobre direito, até os jornalistas. Às vezes, sem um conhecimento aprofundado de causa, e eu acho que é aí que entra um pouco a voz da advocacia, para colocar as coisas em parâmetros de legalidade. Olha, eu podia querer isso, querer aquilo, né? Eu critico a prisão de X, eu critico a soltura de Y, mas o que diz a lei? O que diz a Constituição? Então, assim, botar essa bola no chão e, de fato, botar um pouco de ordem na casa, eu acho que os advogados e a OAB, que é a entidade de advogados, pode contribuir bastante para isso nesse momento. 10 horas e 35 minutos, nós estamos voltando aí do intervalo para quem estava na rádio, aqui com a presidente da OAB de São Paulo, Patrícia Vanzolini. E, mano, aqui a gente é democrático, a gente ouve os jornalistas também, você está com a palavra, viu? Eu queria pegar dois fios que a Patrícia já trouxe. Um, quando falou na necessidade de despolitizar a OAB. E o outro, quando falou do excesso de judicialização da política. Hoje, a gente vive uma crise de legitimidade das instituições e parte dela se deve ao fato de que uma parcela expressiva da sociedade olha para o judiciário e vê mais um órgão político do que jurídico. Como despolitizar a percepção da sociedade a respeito da justiça?
Eu acho que a gente vive uma situação bastante, assim, disfuncional em termos de funcionamento das nossas instituições, né? Essa hipercompetência ultra inflacionada do Supremo, que de repente julga tudo, acho que não tem nem estrutura para isso, né? Julga ações criminais, enfim, julga todos os recursos extraordinários, julga tudo. Mas a gente tem que pensar que a jurisdição, ela é inerte, né? O Supremo, por mais que a gente possa criticar uma série de decisões, ele não age sozinho, ele age porque ele foi provocado. Então, acho que criou-se no Brasil uma desfuncionalidade. Então, imaginemos ali que tem uma discussão no Congresso, alguém perde a discussão no Congresso, vai e aciona o Supremo para fazer valer. Tanto que, em relação, Ana, a essa própria questão da lei de custas, nós estamos fazendo um estudo aprofundado, porque eu não gostaria de entrar com uma ação, né, simplesmente porque eu não gostei do aumento. Eu acho que não é assim, né? Quem fez esse aumento foi a Alesp, com legitimidade popular. Não é isso? Eles são os legítimos porta-vozes da população. Então, o que nós estamos ali estudando no âmbito da OAB é realmente se há uma violação constitucional, se há uma questão jurídica a ser debatida, porque não é possível que o perdedor ali dessas disputas políticas sempre fique levando as demandas ao judiciário. E aí o judiciário tem que se manifestar. O judiciário não pode dizer não é comigo, né? Chegou uma demanda ali, ele tem que se manifestar. Então, acho que existe uma disfuncionalidade de todos os órgãos. Mas eu acho que isso é muito ruim, né? É muito ruim que o judiciário tenha uma cara política, que haja, sabe assim, aquela história da mulher de César, que não basta ser honesta, tem que parecer honesta, né? Da mesma forma a OAB, né? Não pode ter nenhum tipo de vinculação política partidária, não pode ser usada como trampolim para candidaturas político-partidárias, porque eu acho que isso macula a imagem. Pode ser que não tenha nada a ver, mas vai criar uma pecha, vai criar uma suspeita. E eu acho que isso que acontece no nosso judiciário. Eu creio que há decisões, eu vejo aí a população criticando, que tecnicamente até tão corretas, mas a imagem já está tão contaminada, a suspeita de que existe ali uma agenda oculta, que eu acho que isso é ruim, né? É preciso que a gente tenha confiança no judiciário, ele é isento, confiança no legislativo, ele é a vontade popular, pode não ser a minha, mas é a vontade popular, no executivo, que tem que ser um fiel cumpridor das políticas do legislativo. Então, acho que a gente, realmente, acho que você falou muito bem, mano, acho que a gente vive uma crise das instituições, da credibilidade das instituições, e o país fica muito bagunçado, fica muito disfuncional com isso. Acho que a gente precisa retomar, e isso passa, inclusive, por retomar o respeito às instituições. Então, fazer críticas respeitosas, né, decisão judicial, cumpre-se. Eu posso criticá-la, mas não se descumpre, né? Ou seja, aqueles princípios básicos, mas que eu acho que a gente tem que botar as coisas nos trilhos de novo. Patrícia, você falou que a gente tem mais faculdades de direito no Brasil do que no restante do mundo, né? Cerca de 1.300 faculdades de direito. Isso tem gerado também um número gigantesco de novos advogados. A gente tem 1.300.000 advogados hoje, mais ou menos, e a maioria aqui em São Paulo, na proporção, né? São Paulo é o estado, a seccional que você preside, com cerca de 400.000 advogados ativos. Como é que você vê uma constante crítica de um mercado saturado na advocacia e o que a OAB tem feito para ajudar de alguma maneira essa crítica? Essa questão de ter muitos advogados, muita concorrência. A gente vê na advocacia algo que a gente vê também em outros mercados, que é uma saturação, ou seja, um excesso de mão de obra, por assim dizer, mas uma ausência de mão de obra qualificada. A gente vê isso na própria tecnologia, em vários mercados a gente nota isso, né? Ou seja, o que a gente precisa é qualificar melhor a advocacia para responder às necessidades do mundo de hoje. Ontem lá na OAB, nós estávamos fazendo um grande congresso sobre inteligência artificial, sobre como é que ela pode ser usada e todos os mercados que ela abre, não é? Porque com grandes mudanças vem também novos problemas. E nós temos que ter uma advocacia preparada para resolver esse problema. Algum tempo atrás, todo mundo acompanhou aí o caso da Elis Regina, né? Daquela imagem, né? Da Elis Regina usada numa propaganda. Bem, isso era uma coisa que até 10 anos atrás nem se pensava. Então, eu vou ter que ter um advogado que entenda dessa questão do uso do direito autoral da imagem de uma pessoa morta. Imagina que ramo novo.
né? E essa pessoa vai ter que ter uma pós-graduação, vai ter que ter um estudo para resolver esse tipo de problema. Então, o que nós podemos fazer é qualificar melhor a advocacia para ela responder às novas demandas. Vai lá, Aninha, acho que você quer fazer uma pergunta. Na verdade, eu ia fazer um comentário e depois eu tenho uma última pergunta. Tô aproveitando a Patrícia aqui hoje. Tá tietando, né? Eu tô tietando. O que eu ia falar a respeito da sua fala sobre ter que ter uma pós, de ter que se especializar com essas... Não só os advogados, mas também os julgadores e os participantes do processo como um todo, porque não adianta também você ter um advogado super especializado, mas um juiz, às vezes, de uma comarca pequena. A gente escuta histórias, assim, muito curiosas. Tinha um juiz que chegou quando o novo Código de Processo Civil foi aprovado, que ele falou que ele não ia usar, porque ele não estava acostumado, então ele ia continuar usando o velho. Esse tipo de coisa que a gente precisa se prevenir para que a gente tenha, acima de tudo, uma justiça igualitária para todo mundo. E aí a minha pergunta, aproveitando o gancho dessa enorme quantidade de advogados que começam as suas carreiras, especialmente aqui em São Paulo, se tivesse assim aquela coisa bem esotérica, mas uma dica, uma coisa que você pudesse dar para esses profissionais que estão entrando no mercado de trabalho da advocacia, qual seria? Olha, Ana, essa é muito fácil para mim e não tem muita dúvida. Eu sou professora, né? Além de advogada. Então, eu não conheço nenhuma forma de evolução que não passe pela educação. Seja evolução da pessoa, seja evolução de um país, seja evolução de uma empresa, tem que passar pela educação, pelo estudo. Então, o meu conselho para um jovem advogado hoje é estude. Estude ramos do direito, sobretudo aqueles ramos hoje pouco explorados, aqueles ramos assim, né, que os mais antigos não vão conseguir se adaptar a explorar. Direito digital, direito da moda, direito desportivo, direito do entretenimento. Quantas questões hoje envolvendo essa questão do entretenimento, da imagem, da música, né, enfim, tantas questões. Do influencer, né? Do influencer, né? Da herança digital. Então, estude, sobretudo, os novos mercados, estude tecnologia, porque quem souber usar inteligência artificial a seu favor vai sair na frente, né? Pense se hoje nós tivéssemos um advogado usando as revistas dos tribunais, como no meu tempo, ali fazendo pesquisa e fazendo datilografia. No meu tempo fazia datilografia, era um must. Não fala assim que parece que você é velho. Datilografia, né? Então, imagina isso. Não é? Pois é, isso é daqui a 10 anos, o advogado que não souber usar uma ferramenta de inteligência artificial, de composição de texto, de busca, né? Então, de visual law. Então, invista em tecnologia, porque eu acho que você sai na frente. Você pegou a época da datilografia ou PP? Não. Não, né, Sérgio? Mas eu peguei a época pré-Google, pós-Google ali, bem no limite. Ah, é? Já salvou sua vida o Google? Você fez estágio no contencioso? Claro que fiz estágio. Eu ia no balcão, escrevia folhas tal, contestação, folhas tal. Vai lá, PP, sua pergunta.